Eu sou o professor José Carlos Siciliano, eu sou mestre em saúde da família, especialista em anatomia e biomecânica. E a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês de generalidades de anatomia. E aí quando você começa a olhar para a anatomia, né, você vê um nome de nomes assim, né, um monte de nomes loucos nessa história, você fala assim, caramba, peraí, como é que surge isso? Simples. Existe uma Federação Internacional das Associações de Anatomia, que eles se reúnem e criam a terminologia anatômica. A primeira edição da terminologia anatômica, ela foi feita em 98, né, em 1998, publicada em 2001. Foi a primeira edição. Então, a partir dali, ocorreu uma padronização em relação aos termos anatômicos. Essa padronização recebe o nome de terminologia anatômica. Ela é construída, quando você olha, né, ela é toda feita na linguagem, no latim, porque é uma língua morta, e cada país, dentro da sua sociedade, no nosso caso o Brasil, Sociedade Brasileira de Anatomia, ou se fosse algum outro país, poderia usar sociedade ou federação, vai traduzir para a sua língua. Outro ponto importante que a gente tem na anatomia, quando você olha, é caramba, todo mundo é igual? Não, todo mundo não é igual. A gente tem os padrões de normalidade. Na verdade, a gente usa 3 termos, né? 4. A gente usa normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. E aí, qual é a diferença de um para o outro? Por exemplo, normalidade é aquilo que ocorre na maioria dos indivíduos. Estatisticamente, ele é maior. Então, quando você começa a olhar lá e percebe, vou pegar uma estrutura do corpo humano, tá? E simplesmente você tem lá uma veia cava inferior, uma artéria aorta, isso aí é o comum aos seres humanos. Você tem a variação anatômica. Eu sempre brinco, eu já trabalhei numa unidade que a gente tinha lá um cadáver que tinha 2 veias cavas inferiores. E aí você olha para aquilo e fala assim, caramba, esse cara sobrevive com isso? Sim, sobrevive. A outra pergunta que você tem que fazer, ele tem algum comprometimento funcional? Não, não tem nenhum comprometimento funcional. Bom, se ele sobrevive e não tem nenhum comprometimento funcional, é apenas uma variação, é o que a gente chama de variação anatômica. Então são alterações que acontecem no corpo sem comprometimento funcional. E aí você tem aquelas alterações que acontecem com comprometimento funcional. Essas alterações, por exemplo, surgimento de mais um dedo, um membro que nasce mais curto. Você tem essas alterações que não vão levar o indivíduo à morte, mas trazem um comprometimento funcional. A isso nós denominamos anomalias. E quando essas alterações são tão severas que por conta delas o indivíduo vai morrer, ela é incompatível com a vida, a essas alterações nós damos o nome de quê? De monstruosidades. Tá, Siciliano, mas como é que acontece? Bom, as variações anatômicas a gente tem características regionais, tá? Você olha para cada região do país, pode ter uma característica pertinente àquela região em relação ao corpo. Você pode ter também como característica a questão de sexo. Então tudo isso transforma em variações anatômicas. Outro ponto importante quando a gente estuda anatomia é perceber que eu tenho que padronizar esse corpo, a forma que eu me refiro a ele. Essa padronização, ela recebe o nome de posição anatômica. E aí você sempre quando pensar no corpo humano, você vai pensar nesse corpo em qual posição? O indivíduo em posição bípede, né? Ele com os 2 pés, o corpo ereto, né? Os membros superiores, eles vão estar estendidos ao longo do corpo e a palma das mãos é voltada para frente, mas entenda bem, para frente e estendido, então está lá para baixo. A face é olhando para frente, tá? E a gente fala lá em alguns livros, olhando para a linha do horizonte, e os 2 pés paralelos com as pontas dos dedos voltadas anteriormente. Então, quando eu vejo posição anatômica, eu olho lá, então, indivíduo bípede, corpo ereto, membros superiores estendidos ao longo do corpo com a palma das mãos voltadas anteriormente, face voltada para frente, pés paralelos com as pontas dos dedos voltadas anteriormente ou para frente. Ou se o indivíduo estiver deitado, você vai pensar face voltada para cima, mão voltada para cima, palma das mãos voltada para cima, ponta dos dedos para cima. Um outro ponto importante é quando a gente se refere aos planos e eixos. A gente tem plano no corpo que divide o corpo simetricamente em 2 metades, direita e esquerda. Esse plano eu chamo de mediano. E qualquer plano paralelo a ele, qualquer corte que eu faça paralelo a ele, eu chamo de paramediano, ou também posso chamar de sagital mediano e os demais sagital.
Eu tenho um corte que eu faço no corpo, assim, que eu vou olhar anatomicamente, que eu divido o corpo em região anterior e posterior. Esse plano eu chamo de plano coronal ou frontal. Ele serve para quê? Para dividir o meu corpo em região anterior e posterior. Um outro corte que eu faço nesse corpo é justamente onde eu divido ele em parte superior e parte inferior. Esse corte eu chamo de transversal ou horizontal. Um outro ponto importante é quando eu me refiro ao corpo. Tudo que está próximo ao meu tronco, eu chamo de quê? De proximal. Então, o meu braço, ele é proximal ao tronco em relação ao meu antebraço. O meu antebraço é distal ao meu tronco em relação ao quê? Ao meu braço, porque o meu braço está mais próximo. Tá, e se eu pensar assim, braço, antebraço e mão? O braço, ele é proximal, a mão é distal e o antebraço, ele é médio. Da mesma forma que o que está mais próximo ao plano mediano é medial. Então, por exemplo, se eu pensar na posição anatômica, esse dedo aqui, ele é medial, esse dedo aqui é lateral. E entre eles, são intermédios. A gente fala disso. Outro ponto importante é o tipo de estudo da anatomia. Eu tenho anatomia que a gente chama de sistêmica, que é anatomia onde eu estudo por sistemas, sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular. E eu tenho anatomia que a gente chama de uma anatomia topográfica, que ela estuda pelaquela região. Então, quando eu estudo o braço, eu estudo todos os sistemas naquela região. Agora, o mais importante da anatomia, quando você olha para ela, é o seguinte, é lembrar que quando você está trabalhando com qualquer peça anatômica, foi um ser. Foi alguém que já pensou, já viveu. Então a gente tem que ter ética, respeito àquele cadáver. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço.